Fala turma, tudo tranquilo? Hoje sim vamos falar sobre o setor de barba e produtos. Preparei aqui uma mini estação aqui, certo? Uma estação exatamente do iniciante para assim gerar autoridade e sim eu vou falar sobre cada produto aqui, certo? Então é muito importante você fica comigo, afinal vai ter sim alguns gatilhos aí, certo? De hipnose, técnicas de vendas. Então eu quero que você fique comigo porque afinal esse setor ele está no meio por uma razão. Já dando aqui a primeira dica para você é que normalmente o cliente ele fica ali sentado na sua cadeira entre 15 a 45 minutos. Isso sim, desde você colocar uma TV aqui ou um videogame, o que for, por que não expor os produtos que você vende na barbearia ou expor os produtos que você investe para o seu cliente se sentir importante? Já pegou a dica? Muitas barbearias hoje tem aquela pegada mais clean. Nada contra, mas está perdendo venda, tá bom? Afinal, queira ou não, isso aqui gera uma certa curiosidade. O cliente pode perguntar e você pode ali tirar suas dúvidas e até oferecer um produto no final do atendimento, se ele identificar com algum desses, tranquilo? Então, eu quero que vocês peguem seu papel, sua caneta, porque vamos falar aqui sobre cada produto e fato que também vamos falar sobre investimentos para vocês entenderem que você não precisa sair gastando em horrores de dinheiro, certo? Para ter uma bancada de respeito. É isso que eu tenho aqui para falar para vocês nessa aula, tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, sabemos que isso aqui está no setor, né, das ferramentas mais utilizadas, afinal o talco, mas eu quero dizer aqui, né, por ser tudo de uma linha específica, e eu acredito que essa linha da Fox, ela queira ou não, ajuda muito o barbeiro iniciante que está iniciando ali, onde um investimento sim é acessível. Então eu costumo dizer que o talco, sim, por ser ali sempre ali no nariz do cliente, né, no olfato, queira ou não, você quer um talco que tem uma fragrância, certo? Isso sim faz toda a diferença, afinal você não está comprando um talco do mercantil, tranquilo? Então o talco, sim, recomendo que você, né, compre da marca, afinal o cliente não tem acesso a nenhum tipo daqueles produtos se não for comprar de você, tranquilo? Então falando sobre o talco, temos sim o nosso shaving gel, certo? Esse shaving gel aqui normalmente é um produto que você vai aplicar toda vez que tiver contato com lâmina e precisa visualizar aquela linha. Por quê? Porque esse produto ele é transparente, então isso vai te auxiliar. Tranquilo? Uma dica muito importante antes de você comprar o seu shaving gel é que você coloque ele na sua mão, como eu coloquei aqui agora, eu vou virar ele de cabeça para baixo, ó. Nota que não cai. Então quer dizer que esse produto ele tem uma resistência muito boa, certo? E ali você vai testar se ele seca ou não ali por 10 a 15 segundos. Então se você vê que esse produto, certo, ele está ali agindo, certo, entre 10 a 15 segundos, isso é um produto aí que vai te dar bastante conforto. E olha como você divide a sua estação bem feita. Não vou falar sobre esse setor ali, mas em breve nas próximas aulas, então eu quero que você esteja comigo, certo, aqui. Então, falamos sobre o talco e o shaving gel. E normalmente, barbeiro, preste muita atenção. Você não quer voltar esse produto para cá dessa forma. Afinal, queremos tudo na direção para o cliente. Porque o cliente está sentado ali de 15 a 45 minutos. Ele vai ler isso aqui. Não tem como. A visão está fixa ali no campo dele. Tá ok? Fato, toda vez que utilizamos shaving gel, utilizamos ali a lâmina, precisamos, né, de uma pós-barba, de uma loção pós-barba para desinfectar aquela região, tá bom? Então sempre é interessante você ter sim aquele produto, né, para passar a lâmina e também ter aquele produto do após-lâmina, no caso seria a loção pós-barba, tá bom? Outra coisa que a gente vai falar muito é, afinal, queira ou não, conhecemos que temos, né, uma variedade de ceras, só que agora também temos um pó modelador. O pó modelador ele é muito interessante porque, no caso, ele é uma novidade. No caso, o cliente não utiliza mais a pomada, utiliza o pó e pode sim até dar um certo volume para aquela região com fixação bem legal, tá bom? Me garanto que a fixação do pó, sim, o cliente pode estar ali numa ventania ali, um vento muito forte e ele vai ficar bem tranquilo com o penteado dele, tá bom? E é fato que não pode faltar o nosso Vic, queira ou não, isso aqui é uma forte marca, uma forte assinatura para o barbeiro. Muitos clientes, né? Muitos barbeiros acabam efetuando ali a toalha quente, porém só de qualquer jeito, não acaba criando uma certa marca, uma certa assinatura, e você pode criar isso sem aplicando um Vic ali naquela toalha. Talvez aquele cliente, né, você não estava ali atendendo, ele foi na outra barbearia e viu que o barbeiro aplicou apenas uma toalha quente com qualquer jeito, não teve aquele toque, aquela assinatura. Então o Vic ele pode te trazer aí uma marca bem legal. Tranquilo? Fato, quando o tema é feito seco, temos também variedades de pomadas, mas quando o tema é feito molhado, normalmente clientes gostam muito de gel, tá bom? Então, eu costumo dizer que você quer ter sim um gel na sua bancada.
E aqui temos pomadas, né, creme modelador, tá bom? Temos aqui a creme modelador também feito teia. Temos aqui pasta com uma fixação muito, muito forte. Efeito seco para dar uma bastante textura também. Um estilo efeito wax, certo? E também uma pomada efeito mate. Então, assim, muito interessante você ter essa variedade, identificar, né, para que eu vou utilizar essa pomada aqui nesse tipo de cabelo. Então, muito importante aí, normalmente você não precisa, né, ficar com dúvidas, afinal, queira ou não, o produto ele fala todos os seus benefícios. E uma das coisas que eu costumo dizer é, a partir de agora, não seja aquele barbeiro que normalmente você vê quando vai aplicar um produto, ele pega, abre o rótulo de qualquer jeito, passa o dedo, fecha aqui de qualquer jeito e aplica no cliente. Não, pessoal, você tem que saber apresentar o produto. Toda vez que você for pegar uma pomada, você vai ali, ó, segurar essa pomada na frente do cliente, explicar, cara, isso aqui é um wax efeito seco, né? No caso, você notou que você me falou no início do atendimento que você gostaria de um efeito seco. Eu vou utilizar essa pomada, que é uma pomada muito, muito boa, certo? Olha que eu abri o rótulo por debaixo, mantendo a logo ali firme para ele, onde eu posso mostrar aqui a fragrância do produto, pegar aquela quantidade e ainda manter ali os olhos deles fixados. E se ele gostar, eu garanto que eu vou deixar aqui, porque quando eu estiver aplicando ali o produto nele, ele pode estar olhando aquele produto, gerando aquela certa curiosidade. Então tem muitos gatilhos, só que o problema é que muitos barbeiros abrem a pomada e depois jogam a pomada dentro da gaveta ou esconde a pomada, não fala os benefícios, não apresenta o rótulo direito. Lembra, a sua bancada é a sua vitrine, pessoal. Certo? Então falamos aí sobre uma variedade de pomadas, tá bom? Temos aqui também o óleo para barba, para desembaraçar aquela barba. Você nota que aquele seu cliente tem uma barba bem grande, você tem uma dificuldade ali de manhã de desembaraçar aquela barba da forma que ele acorda, tá bom? Muito importante você oferecer esse óleo, afinal, se for uma barba grande, vai ter uma facilidade em desembaraçar essa barba. Também temos o balm. O balm ele se torna um cargo-chefe dentro da barbearia, porque ele é aquele produto que o cliente ali vai, né, aplicar toda vez, uma vez pela manhã, uma vez pela tarde, outra vez pela noite, ideal para ter naquele kit de estojo ali de viagens, certo, do seu trabalho. Então o balm é muito importante você entender que existem gatilhos para você apresentar o produto. Você não pode sair empurrando o produto. Exemplo, se eu tiver um cliente ele sentar na minha cadeira, eu noto que eu vou fazer uma barba, e eu noto que aquela barba é bem áspera, primeiramente eu quero fazer é pegar esse produto, aplicar na minha mão, e, né, ali aplicar na barba dele e pedir para ele passar a mão antes e depois. No caso, antes de eu aplicar o produto e depois, porque ele vai sentir que a barba dele mudou de áspera foi para macio. E ele já vai ver resultados imediatos e ele vai perguntar, Rafa, e o que é esse produto aí? Ah, cara, mais tarde eu te falo aqui no final do atendimento. Vocês estão me entendendo onde eu estou querendo chegar? Muitos barbeiros não abrem venda porque eles não mostram os produtos que eles estão investindo. Se você investir nisso aqui e você mostrar os benefícios, mostrar que vale a pena, cara, que o cliente precisa daquele produto para realmente ter aquela transformação mesmo imediata, ele vai comprar. Porque é uma necessidade. Tranquilo? Então o balm, ele vai hidratar, ele vai deixar aquele fio mais macio, tá? Tirar aquele... o balm ele vai tirar aquele aspecto mesmo de áspero, naquela barba áspera, vai deixar uma barba bem com fio bem mais macio. Tá bom? Temos também o nosso esfoliante, ideal aí para remover aquelas células mortas, né? Onde você vai ali fazer movimentos rotatórios, ali esfoliando aquela pele, para, né, preparar para uma barba. Você também vai ter o hidratante facial, no caso, se você notar que o cliente ficou ali, né, com uma certa região muito avermelhada e tal, você vai massagear aquela região para hidratar bem e tirar todo aquele vermelhaço. Também é muito importante o nosso laque. Lembrando que o nosso laque, ao você, né, utilizar ele de perto, você vai dar sim brilho com alta fixação, mas se você der uma distância, certo? Você vai ter sim um efeito seco com alta fixação. Então, muito importante vocês, certo? Ao notar isso aí. Então, aqui, né, eu costumo dizer que com menos de R$600, você, quer dizer, ainda sobra, você compra tudo isso aqui. Ou às vezes até bem menos. Então eu vou preparar aqui também nessa aula, deixar um arquivo aí para vocês realmente entenderem os valores desses produtos e até ter acesso a eles. Vocês que é iniciante, vocês querem ter mais do que 4 produtos ou 3 produtos, que isso é que os barbeiros têm na bancada, você quer ter ali, ó, bum!
uma vitrine, você vai sair ganhando. Porque não tem quem me diga, quem sentar nessa cadeira aqui, se eu tiver outro barbeiro aqui do outro lado que já tem não sei quantos anos de experiência, se a bancada dele no mínimo não tiver nem, sabe, 3% das coisas que eu tenho aqui, cara, não vai... Você tem que entender que um barbeiro iniciante, quando ele tem uma bancada dessa forma, ele ultrapassa aquele cliente. Você tem que entender que um barbeiro iniciante, ao ele organizar uma bancada dessa forma, onde o cliente vê que ele investe em vários produtos, o barbeiro que está do seu lado, que tem 10 anos de profissão, se ele tiver aí 3 ou 4, é muito. E olha lá que não vai passar credibilidade. Porque o cliente, primeiro, ele compra com os olhos, então ele vê aquele monte de produtos ali, ele vai, não, eu quero aquele barbeiro. Porque ele já está ali criando aquela... Nossa, como é que ele vai me tratar? Como será a experiência? Como é que ele faz a barba? Porque ele está vendo muita informação. Vocês estão aqui comigo? Então, assim, essa aula eu quis deixar bem direta, bem objetiva, falar um pouco sobre os produtos, mas vocês vão, né, entender mais sobre os produtos, como aplicar nos vídeos aí, nos modelos, mas eu quero que você entenda que você tem que ter produtos na sua bancada. Isso aqui... Sim, é uma mina de ouro. Eu falei exatamente, apresentei aqui como a gente, né, apresentar realmente um produto da maneira correta, sem esconder o rótulo, explicando instrução por instrução sobre o produto. E se seu cliente gosta de um efeito seco e você conseguir identificar isso no início do atendimento, é fato que depois da lavagem você já vai falar ali os benefícios das pomadas e você vai utilizar a pomada efeito seco porque foi o que você perguntou lá e essa pergunta te deu a técnica. Imagina só você, né, saber no início da consulta que o seu cliente, né, quer um efeito seco e no final do atendimento você aplica lá para finalizar aquele cabelo um efeito molhado. Qual é a autoridade que passa? Então lembre-se, a pergunta correta te leva à técnica, tá bom? Então esse vídeo foi bem direto e bem objetivo e eu lhe aguardo aqui na próxima aula onde a gente sim vamos falar também sobre o setor de higiene e manutenção.